Você já sentiu que, por mais que ore e jejue, parece existir uma barreira invisível entre você e a promessa de um lar abençoado? Muitas vezes culpamos o tempo, a falta de pessoas interessantes ou até mesmo dizemos que é a vontade de Deus que você espere. Mas e se eu te dissesse que o verdadeiro motivo pode ser algo que você está alimentando sem perceber? Existe um erro específico, um comportamento quase imperceptível que atua como um cadeado espiritual na sua vida sentimental. Hoje eu vou revelar por que o seu casamento dos sonhos está sendo bloqueado. E acredite, a resposta vai confrontar o seu coração. Muitas mulheres chegam até mim dizendo: "Pastora, eu tenho a minha lista pronta, eu sei exatamente o que quero e apresento isso a Deus todos os dias." Elas descrevem o homem ideal, a altura, a profissão, a conta bancária e até o nível de espiritualidade que ele deve ter. Mas aqui está uma verdade que pode doer. Às vezes, a sua lista é o seu maior bloqueio. Sabe por quê? Porque muitas vezes essa lista não foi ditada pelo Espírito Santo, mas pelo seu ego ou pelas feridas que você carrega. Quando você cria um padrão humano inalcançável, você para de buscar um companheiro de destino e passa a buscar um troféu para exibir. A Bíblia nos ensina em Tiago 4:3, "Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites." O erro fatal começa quando seu desejo por um casamento se torna um ídolo e você tenta colocar Deus dentro de uma caixa exigindo que ele entregue um produto por encomenda, em vez de preparar você para uma aliança. Eu vejo mulheres perdendo oportunidades de ouro. Homens de Deus, esforçados e com caráter aprovado, passam diante delas, mas são descartados porque não fazem o tipo ou porque não têm o status que elas projetaram no Instagram. Esse é o bloqueio da aparência. Enquanto você foca no que os olhos veem, Deus está olhando para o que o coração precisa. O seu casamento dos sonhos pode estar travado porque você está rejeitando o pacote que Deus preparou por estar ocupada demais procurando uma embalagem que brilha mais que o conteúdo. Mas o mistério vai mais fundo. Existe uma linha tênue entre ter padrões e ter orgulho. O orgulho diz que você merece o melhor, sem precisar mudar nada. A sabedoria diz que para receber um homem de valor, você precisa ser uma mulher de valor. E não estou falando de beleza externa, estou falando de Provérbios 31:30, que nos lembra: "Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada." Se a sua lista de exigências para o outro é maior do que a sua lista de entrega para Deus, algo está muito errado. O bloqueio não está no céu, está na sua perspectiva. E o que acontece depois que você percebe que sua lista está errada é ainda mais surpreendente. Mas antes de seguirmos para o próximo nível dessa revelação, eu preciso saber se você é uma mulher que busca a verdade ou apenas o que agrada aos ouvidos. Se você quer romper esse bloqueio e viver o que Deus tem para você, inscreva-se agora. Não perca o que será revelado a seguir, ou você pode continuar cometendo o mesmo erro por mais 10 anos. Toque no botão e faça parte do nosso exército de mulheres sábias. Muitas mulheres acreditam que estão sozinhas, mas a verdade é que o quarto espiritual delas está lotado de convidados indesejados. Eu não estou falando de presenças físicas, mas de algo muito mais perigoso: as memórias e os laços de alma que você ainda não teve a coragem de cortar. Sabe aquele antigo relacionamento que terminou mal, mas que você ainda visita nas redes sociais? Ou aquele quase algo que te deixou feridas profundas e que você usa como régua para medir todo homem que se aproxima de você? O erro fatal aqui é tentar construir um altar novo em cima de escombros de um templo que já caiu. A Bíblia é clara em Isaías 43:18. "Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova." O problema é que Deus quer fazer o novo, mas você está tão agarrada ao velho que não tem mãos livres para receber a promessa.
Quando você guarda mágoa, ressentimento ou até mesmo uma esperança secreta de que ele vai voltar e se arrepender, você está criando um bloqueio energético e espiritual que afasta o homem de Deus da sua vida. Entenda uma coisa: o Espírito Santo é um cavalheiro. Ele não vai forçar a entrada de um novo amor onde ainda existe o cheiro de um perfume antigo. Muitas de vocês estão orando por um casamento dos sonhos, mas no fundo do coração ainda estão casadas com a dor do passado. Vocês carregam o trauma da traição como um escudo, tratando todo homem novo como se ele fosse o culpado pelo que o anterior fez. Isso não é prudência, é uma prisão. Esse fantasma se manifesta no seu medo de se entregar, na sua mania de procurar defeitos onde não existem e na sua resistência em ser vulnerável. Você se tornou uma fortaleza inexpugnável, mas esqueceu que fortalezas, além de manterem os inimigos fora, também mantêm você isolada lá dentro. Como Deus pode enviar o seu marido se você transformou o seu coração em um bunker de guerra? E se eu te dissesse que existe algo ainda mais chocante que você pode estar fazendo, sem abrir a boca, que expulsa qualquer possibilidade de um relacionamento sério? Mas essa não era toda a história. Existe um comportamento moderno que está agindo como um repelente espiritual, e é sobre isso que vamos falar agora. Vivemos em uma era onde o mundo grita nos seus ouvidos que você não precisa de ninguém. Você é forte, você é independente, você é uma mulher empoderada. E embora Deus tenha te dado talentos e capacidade para conquistar muitas coisas, existe uma armadilha perigosa escondida nesse discurso que está destruindo a chance de muitas mulheres viverem o plano original do Criador. O erro fatal aqui é confundir independência financeira com autossuficiência emocional e espiritual. Sabe aquela postura de "eu não preciso de homem para nada"? No mundo espiritual, isso soa como uma declaração de que você não tem espaço para uma aliança. O casamento, por definição bíblica, é um lugar de mútua dependência e serviço. Em Gênesis 2:18, o Senhor disse: "Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele." Quando você se coloca em um pedestal de "eu me basto", você está inconscientemente anulando a função do homem que Deus quer enviar. Muitas mulheres entraram em um modo de defesa tão agressivo que se tornaram homens de saia. Elas lideram tudo, controlam tudo, resolvem tudo e não deixam espaço para a vulnerabilidade. Elas querem um marido, mas não aceitam ser guiadas. Querem um companheiro, mas não sabem o que significa a palavra submissão, que o mundo distorceu, mas que na Bíblia significa missão sob a proteção de outro. Se você transmite a energia de que já resolveu a sua vida sozinha e que um homem seria apenas um acessório, você vai atrair dois tipos de pessoas: ou homens fracos que querem ser sustentados por você, ou o silêncio absoluto, porque um homem de valor, um verdadeiro sacerdote, busca uma mulher que saiba ser um jardim para ele cuidar, e não uma muralha de concreto para ele enfrentar. O erro fatal está em acreditar que a sua força está na sua rigidez, mas a Bíblia nos ensina em Provérbios 14:1 que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. Muitas vezes essas mãos que derrubam são as mesmas que seguram diplomas, cargos altos e conquistas materiais, mas que não sabem como se unir em oração com um companheiro. Você está bloqueando o seu casamento porque está ocupada demais provando para o mundo que não precisa dele. O que aconteceu depois que essa cultura se instalou na igreja surpreendeu a todos. Temos templos cheios de mulheres bem-sucedidas, mas profundamente solitárias, porque esqueceram como permitir que alguém as ame. E se eu te dissesse que existe uma atitude ainda mais específica, algo que você faz quando está perto de alguém que gosta, que sela o seu destino de solteira? Vivemos em uma era onde o mundo grita nos seus ouvidos que você não precisa de ninguém. Você é forte, você é independente, você é uma mulher empoderada.
E embora Deus tenha te dado talentos e capacidade para conquistar muitas coisas, existe uma armadilha perigosa escondida nesse discurso que está destruindo a chance de muitas mulheres viverem o plano original do Criador. O erro fatal aqui é confundir independência financeira com autossuficiência emocional e espiritual. Sabe aquela postura de "eu não preciso de homem para nada"? No mundo espiritual, isso soa como uma declaração de que você não tem espaço para uma aliança. O casamento, por definição bíblica, é um lugar de mútua dependência e serviço. Em Gênesis 2:18, o Senhor disse: "Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele." Quando você se coloca em um pedestal de "eu me basto", você está inconscientemente anulando a função do homem que Deus quer enviar. Muitas mulheres entraram em um modo de defesa tão agressivo que se tornaram homens de saia. Elas lideram tudo, controlam tudo, resolvem tudo e não deixam espaço para a vulnerabilidade. Elas querem um marido, mas não aceitam ser guiadas. Querem um companheiro, mas não sabem o que significa a palavra submissão, que o mundo distorceu, mas que na Bíblia significa missão sob a proteção de outro. Se você transmite a energia de que já resolveu a sua vida sozinha e que um homem seria apenas um acessório, você vai atrair dois tipos de pessoas: ou homens fracos que querem ser sustentados por você, ou o silêncio absoluto, porque um homem de valor, um verdadeiro sacerdote, busca uma mulher que saiba ser um jardim para ele cuidar, e não uma muralha de concreto para ele enfrentar. O erro fatal está em acreditar que a sua força está na sua rigidez, mas a Bíblia nos ensina em Provérbios 14:1 que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. Muitas vezes essas mãos que derrubam são as mesmas que seguram diplomas, cargos altos e conquistas materiais, mas que não sabem como se unir em oração com um companheiro. Você está bloqueando o seu casamento porque está ocupada demais provando para o mundo que não precisa dele. O que aconteceu depois que essa cultura se instalou na igreja surpreendeu a todos. Temos templos cheios de mulheres bem-sucedidas, mas profundamente solitárias, porque esqueceram como permitir que alguém as ame. E se eu te dissesse que existe uma atitude ainda mais específica, algo que você faz quando está perto de alguém que gosta, que sela o seu destino de solteira? Depois de entender os bloqueios, você deve estar se perguntando: pastora, como eu viro essa chave? Como eu destravo o que foi selado por anos de erros? A resposta não está em simpatias, em fórmulas mágicas ou em aplicativos de relacionamento. A chave está em um conceito bíblico que o mundo moderno odeia, mas que o reino de Deus honra: o posicionamento de espera ativa. Muitas confundem esperar em Deus com ficar sentada no sofá esperando um anjo tocar a campainha, mas a Bíblia nos mostra uma dinâmica diferente. Olhe para a história de Ruth. Ela não ficou em casa lamentando a viuvez ou focada na sua dor. Ela se posicionou. Ela foi para o campo, ela trabalhou, ela serviu e ela se manteve debaixo da cobertura de uma mulher sábia. A chave para a sua liberação é o cultivo do jardim. Em Cantares 4:12, lemos: "Jardim fechado és tu, minha irmã, esposa minha, manancial fechado, fonte selada." Você precisa entender que antes de ser esposa de alguém, você precisa ser completa em Deus. O erro fatal que muitas cometem é buscar no casamento uma cura para a sua solidão ou uma solução para os seus problemas financeiros. Deus não vai enviar um homem para ser o seu salvador, porque esse lugar já pertence a Jesus. Quando você se torna uma mulher que transborda a presença do Espírito Santo, você para de caçar e passa a atrair. O seu brilho não vem da maquiagem, vem da paz de quem sabe que o seu futuro está guardado. A liberação acontece quando você faz uma faxina espiritual. Comece hoje mesmo a declarar em voz alta: "Eu renuncio a todo laço de alma com o meu passado. Eu quebro todo o ídolo da perfeição que criei na minha mente. Eu aceito o tempo e o modo de Deus." Existe um poder de vida e morte na sua língua, como diz Provérbios 18:21.
Se você passa o dia dizendo que homem não presta ou que é difícil casar na igreja, você está profetizando seu próprio bloqueio. Mude o seu vocabulário. Comece a agradecer pelo seu marido como se ele já estivesse a caminho, porque para Deus o tempo não é uma linha, é um plano já concluído. Outro ponto vital para essa chave girar: aprenda a ser uma ajudadora antes mesmo de ter alguém para ajudar. Invista no seu caráter, na sua doçura, na sua sabedoria. Uma mulher que sabe aconselhar, que sabe orar e que tem um espírito manso e quieto é um tesouro raro. 1 Pedro 3,4 diz que isso é de grande valor diante de Deus. E quando você tem valor diante do rei, ele mesmo se encarrega de apresentar você ao príncipe. Não tente forçar portas. Seja a mulher que faz as portas se abrirem pelo peso da sua unção. Mas cuidado, porque mesmo depois de virar a chave, existe um último teste que muitas mulheres reprovam. E é sobre essa reflexão final que falaremos agora para encerrar esse ciclo de bloqueio na sua vida. Chegamos ao ponto onde muitos vídeos terminariam com uma oração rápida, mas eu quero te levar a uma reflexão que a maioria das pessoas tem medo de encarar. Nós falamos sobre erros, bloqueios, listas e passados mal resolvidos. Mas a pergunta que fica no ar e que talvez seja a mais chocante de todas é: você realmente quer um casamento ou você quer apenas a festa? Parece uma pergunta dura, eu sei, mas o erro fatal que coroa todos os outros é o desejo de ter um casamento dos sonhos, sem estar disposta a viver a realidade de uma aliança bíblica. Muitas mulheres estão bloqueadas porque Deus, na sua infinita misericórdia, está protegendo-as de si mesmas. Ele sabe que se entregasse o marido hoje, você o destruiria com a sua insegurança, ou ele se tornaria o seu novo ídolo, tirando Jesus do centro do seu coração. O bloqueio, muitas vezes, não é um castigo, é um período de maturação. É Deus dizendo: eu tenho o melhor para você, mas não posso te entregar enquanto você for apenas uma folha ao vento, levada por qualquer emoção. A metamorfose que você precisa não é externa. Não se trata de mudar o cabelo ou as roupas para atrair alguém. Trata-se de uma mudança de essência. Em Romanos 12:2, a Bíblia nos exorta: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se a sua mente continua pensando como uma mulher do mundo, ansiosa, controladora e focada em status, você continuará colhendo os resultados do mundo, relacionamentos vazios e solidão acompanhada. Imagine por um momento que o seu casamento já aconteceu. Olhe para trás e veja a mulher que você era hoje. Você teria orgulho da forma como esperou? Você seria a auxiliadora que um homem de Deus precisa para cumprir o propósito dele na terra? Se a resposta te deixou desconfortável, louvado seja Deus por isso. O desconforto é o útero da mudança. O seu casamento dos sonhos está do outro lado da sua obediência. Pare de lutar contra o tempo e comece a lutar contra o seu próprio ego. O dia em que você se deleitar verdadeiramente no Senhor, Ele concederá os desejos do seu coração, como diz o Salmo 37:4. E talvez, nesse dia, você perceba que o maior milagre não foi o marido que chegou, mas a mulher que você se tornou enquanto o esperava. A jornada para destravar sua vida sentimental está apenas começando, e as revelações que virão nos próximos dias aqui no canal serão ainda mais profundas e confrontadoras. Você não chegou até o final deste vídeo por acaso. Foi um chamado para despertar. Se você sente que hoje um véu caiu dos seus olhos e você não aceita mais viver debaixo desse bloqueio, você precisa estar aqui comigo nos próximos vídeos. Clique agora no botão de inscrever-se e ative todas as notificações. Não deixe o algoritmo decidir o futuro da sua família. Tome as rédeas da sua vida espiritual agora. Faça parte deste exército de mulheres que decidiram ser sábias para edificar o que Deus prometeu. O seu futuro lar agradece o seu posicionamento hoje. Te espero no próximo vídeo.